Goiânia é a capital do país com o maior número de automóveis individuais por 1.000 pessoas. Goiânia é uma capital altamente militarizada nas suas relações políticas e sociais. O número de escolas militares, a cultura de apoio a uma repressão policial muito acima do que se espera em qualquer país democrático. É, portanto, uma cidade em que há uma política de mobilidade absolutamente inviável, pautada em automóvel individual e que leva a trabalhadora e o trabalhador a ficar preso, a ficar ilhado em uma cidade caótica. Foi nesse contexto que uma juventude, desde 2011, 2012, muito fortemente em 2013, passou a pleitear um direito chamado modicidade das tarifas de transporte público municipal. A Frente de Luta, né, veio de um histórico, de uma jornada de manifestações, a princípio, contra o aumento da passagem do transporte público aqui em Goiânia, em 2013, né, que foi uma jornada longa e que foi muito criminalizada, né, porém não teve nenhuma prisão, a não ser nas próprias manifestações, né, com a ação de P2, né, os infiltrados, que prendiam as pessoas durante os atos. E a partir, se eu não me engano, da metade de 2013, segundo semestre, começou muitas manifestações espontâneas. Então, paralisação do terminal pelos usuários, paralisação de terminais pelos motoristas, greve dos motoristas, manifestações semanais. Então, Goiânia, para ser bem boazinha, estava bastante tumultuada. Durante esse ano de 2013, a ascensão desse movimento Frente de Lutas foi uma coisa assim meteórica, né, cara? Em poucos meses a gente tinha construído um movimento que ia para as ruas, que aglutinava muita gente, que pautou a mídia, pautou a prefeitura, pautou o governo do estado e que obrigou, né, de forma inédita, as empresas e o governo a recuar na sua proposta de aumento da tarifa, né? E surgiu a palavra de ordem que foi amplamente difundida nos atos, que era basicamente o busão atrasou, o terminal está fechado, o povo não é bobo e vai ficar revoltado. Então fecha o terminal, pula a catraca e faz greve geral. Em meados de maio de 2014, houve uma explosão de radicalização pelos terminais na cidade. No terminal Pato Pelágio, no terminal da Bandeiras, a própria população, por conta de atraso de ônibus e por conta da questão do aumento, começou uma séria radicalização, onde quebravam os ônibus, quebravam o terminal, fechavam o terminal e, inevitavelmente, entrava em confronto com a PM que ia lá para poder desobstruir, né, para poder manter o interesse das empresas, que é não fechar o terminal para não abalar o lucro daquele dia. E ali a gente já notou que ia ser muito diferente em 2014, a polícia já começou a cercar e a abordar as pessoas para a revista antes do protesto acontecer, né? Uma maneira de já tentar intimidar algumas pessoas e fazer com que elas desistissem de participar da movimentação. Se não me engano, por volta do dia 15 de maio, mais ou menos, houve uma manifestação muito grande no terminal da Praça da Bíblia, contra o aumento da passagem, né, e por melhoria no transporte público, onde teve uma grande adesão da população que estava ali porque estava atrasado o ônibus, né? E nessa manifestação, um eixo em Anhanguera ele foi totalmente incendiado e outros ônibus depredados, né? Isso deu uma grande repercussão na cidade. Foi um ônibus que é da Metrobus, que é a região responsável pelo governo do estado. Então, nesse sentido, né, uma represália maior com o envolvimento do governo do estado.
Então, acredito que o poder público ele tinha duas soluções possíveis, basicamente. Uma é tentar, de algum jeito, atender essas reivindicações do usuário, e a outra é no viés criminal, criminalizando. E foi a opção que eles escolheram, talvez a mais cômoda, e que acabou originando, né, a Operação 280. A Operação 280, ela se iniciou através de uma representação do delegado titular na época da DRACO, que era a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado em Goiás. E a causa de pedir dessa representação era a garantia da ordem pública. Então, a autoridade policial, na época, construiu uma tese elevando esses 4 estudantes como se fosse a grande causa de todas as depedrações de ônibus que já haviam acontecido em Goiânia, a todas as manifestações, a todos os tumultos, mais de 150 casos lá, inclusive às vezes até de iniciativa popular na hora lá, porque um ônibus atrasou em um terminal ou outro. O inquérito, ele continha elementos assim subjetivos, né? Alguns vídeos que tinham pessoas nesse vídeo em manifestações, mas que você não identificava claramente, abertamente, quem eram essas pessoas. Lá existe às vezes um pontinho numa fotografia, tem um ônibus pegando fogo ao fundo, um pontinho negro, um pixel, e embaixo o nome de um dos acusados. O que tinha bastante no inquérito era informações de Facebook. Então, print de algumas páginas com comentários assim, de pessoas que iriam fazer manifestação, concordando com manifestações. Tinham pessoas que faziam mais postagens, outras menos, e aí a Polícia Civil identificou e estabeleceu uma escala de quem seria líder, de quem estava próximo a esse líder, de acordo com a quantidade de vezes que essa pessoa curtia a página um do outro. Num dos arquivos lá do processo tem um organogramazinho que eles montaram com organizações que supostamente participavam da frente e indivíduos que supostamente participavam dessas organizações e tentando colocar ali em nível de afinidade ideológica, esse tipo de coisa. Um dos estudantes ele é um artista, ele desenha, e muitas vezes ele é chamado para fazer desenhos para movimento social. E ele desenhou bastante para o movimento de transporte público e ele desenhava aquilo que ele via. E eles utilizavam aquele desenho para chamadas de manifestação. E aquilo foi utilizado como incitação ao crime. Então, se ele desenhar um ônibus quebrado, um ônibus pegando fogo, que é o que realmente estava acontecendo em Goiânia, ele já está sendo imputado um crime de incitação à incitação violenta, incitação ao crime. Foi o delegado Alexandre, o doutor Alexandre, ele pediu a preventiva. E a prisão preventiva, hoje, no nosso direito, ela é considerada como última ratio, a gente chama. Então, é a última opção. E, na verdade, juridicamente não faz sentido o procedimento que eles utilizaram, mas politicamente era o mais adequado pela resposta que eles estavam querendo dar. Então, a resposta era repressiva do Estado. A resposta era de impor o medo nos manifestantes, nos estudantes, nos possíveis futuros manifestantes. Na Operação 280, o que aconteceu com os manifestantes foi isso. A Polícia Civil, né, mais de 20 policiais, fortemente armados, de madrugada, entre 5 e 6 horas da manhã,
foram simultaneamente na casa dos 4 manifestantes, né, que eles identificaram como lideranças do movimento, e realizaram essas prisões e as buscas e apreensões. Então, além de prisão das pessoas, buscaram elementos que pudessem contribuir para a formação material do crime, né, dentro das casas, do domicílio das pessoas. Um dos manifestantes não foi encontrado, né, ele depois foi beneficiado pelo salvo-conduto, pelo habeas corpus, mas 3 foram. Eu estava indo descendo para o meu colégio, de manhã cedo, como eu ia todo dia, eram 5h40 da manhã. E aí assim que eu desci assim na rua de casa, veio um carro assim, um Gol prata, com 2 caras lá dentro, e eles começaram a me olhar. E eu achei meio estranho, eu pensei assim, não, vou avisar uma galera quando eu entrar dentro do ônibus. Aí nisso nem deu tempo, eu desci assim na rua de baixo, eles deram um balão lá em cima e já entraram assim na minha frente, um Gol prata com 5 policiais mais ou menos, depois já veio outro carro assim, e os caras fortemente armados, tava de colete, balaclava, e aí perguntou meu nome, eu falei meu nome é você mesmo, aí eu abri assim acho que era o mandato de busca que ele tinha na mão. Depois eu passei, tinha uma foto da minha casa e no meio estava escrito alvo, só para você ter uma ideia de como que os caras estavam preparados mesmo. Aí eu vi o nome lá dos 3 companheiros, mas nisso nem ia dar tempo de avisar não, porque foi operação conjunta, na hora que eles estavam me pegando, eles já estavam pegando os meninos. Eu moro numa residência, numa casa, não é apartamento, e os policiais chegaram lá mais ou menos 5h40 e tocaram o interfone e minha mãe atendeu. E aí eles falaram que era a polícia e que se ela não abrisse eles iriam arrombar. Eles falaram que tinha um mandato de busca e apreensão nos meus bens e um mandato de prisão também. Aí eles falaram que queriam arrombar a porta e para me pegar surpreendido, né? Meu pai pediu que não, que ele batesse na porta e eu abrisse, e eles aceitaram. Quando eu abri a porta, eles mandaram colocar as mãos na cabeça e ficar parado e tudo. E aí eles revistaram o meu quarto inteiro. Eu olhei tudo, né? Não havia o que fazer. Aí levaram 2 computadores, levaram o computador meu e o computador da minha companheira. Levaram uma câmera fotográfica, um pendrive, uma agenda e alguns panfletos. Eu estava dormindo, não me lembro bem que dia da semana que foi, mas eu sei que era um dia de semana, tinha aula, tudo. Por volta das 6h15 da manhã eu ainda não tinha levantado, o despertador ainda não tinha tocado para mim ir para aula. Mas aí meu celular tocou, eu atendi, era uma amiga minha muito próxima, que participava das manifestações também, que me ligou para me alertar que alguns dos meninos tinham sido presos, né, que a namorada de um deles tinha ligado para ela, falando que ele tinha sido preso e que tinha mais alguns mandatos de prisão, dentre eles um para mim, né? Mas como eu moro aqui na Casa do Estudante, que teoricamente é um espaço que está sob jurisdição federal, então a Polícia Militar, a Polícia Civil não pode entrar aqui dentro, a não ser que tenha uma autorização da reitoria e tudo mais, né? Então assim, eu resolvi ficar dentro de casa, né? Não sair, não ir para a universidade, porque eles poderiam estar ali do lado de fora, e eu fiquei aqui em casa. Quando chegou no começo da noite, por volta das 18h30, 19 horas, eu fiz a barba, eu estava com uma barba muito grande, né, na época. Aí eu arranquei toda a barba, o que já deu uma mudada no meu visual, vesti uma roupa de um amigo meu e com a ajuda de uma pessoa militante também, eu saí da cidade e fui para Anápolis. Por volta das 5h30, 5h20, 5h30 da manhã, chega na minha casa um grande aparato policial, né, formado por agentes da Draco, todos eles com colete à prova de bala, capacete e o mais irônico usando carapuça, como se fossem os black blocs da polícia, né? Eles adentraram na minha casa, o próprio delegado, o Alexandre, ele foi lá na minha casa junto com outros 3 ou 4 agentes, e eles adentraram na minha casa, o próprio delegado, o Alexandre, ele foi lá na minha casa junto com outros 3 ou 4 agentes, e eles
tinha um que estava usando uma semi-metralhadora, todos eles entraram armados na minha casa. Aí, sem perguntar nada, sem mostrar o documento, numa primeira situação, eles já perguntaram onde que era o meu quarto e já entrou no meu quarto. Aí, nisso, eles já apresentaram, falaram, isso aqui é uma operação de busca e apreensão, você é considerado um dos líderes que incitaram o vandalismo e o incêndio de mais de 150 ônibus na capital na última semana. Encontraram lá no meu quarto o que efetivamente foi apreendido. O meu computador, um celular, né, pendrives, cartão de memória de fotografia e outros registros. E eles pegaram o que eu achei interessante, o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando material supostamente ideológico. Toda vez que eles encontravam qualquer jornal de militância, eles comemoravam, encontrei mais um. Foi uma ação montada com base em alegações falsas para retirar das ruas pessoas que pleiteavam direitos. E pessoas muito bem escolhidas. É o jovem artista que lida com comunicação, que é mais irreverente. É o outro que é um bom aluno, pesquisador, que fala mais idiomas, que é sério e tudo mais. E é o menino negro da periferia, secundarista. Parecia que tinha um trabalho científico de escolha dos acusados. Por quê? Todo ativista iria se identificar com um deles. Se prendem apenas o jovem artista irreverente, você diz, mas eu sou um bom aluno e tal, eu não vou ser preso. Se prendem apenas o bom aluno, fala, mas se ele não tem a esperteza que eu tenho de um jovem artista, eu não vou ser preso. Se prendem apenas o negro da periferia, o outro diz, mas eu sou branco, eu não vou ser preso. Parece que fizeram um estudo antropológico de primeira categoria e escolheram tipos específicos de jovens que colocariam medo em todos os demais de modo que ninguém iria para a rua. Nós entramos com habeas corpus no Tribunal de Justiça e no dia do protocolo do habeas corpus foi até uma situação bonita, memorável, porque mais de 2.000 pessoas das mais variadas orientações políticas se uniram em Goiânia para ir na porta do Tribunal de Justiça pedir justiça. Há muito tempo, todos os sabores de progressistas dessa cidade, da igreja aos maoístas, aqueles que têm mais identidade com o governo federal, aqueles que são autonomistas, aqueles que são trotskistas, aqueles que são livre-pensadores intelectuais, todo o pensamento e todos os setores sociais progressistas dessa cidade se uniram, tamanho vilipêndio aos direitos humanos que acontecia na Operação 280. Olha, esse pessoal que está sendo apontado como vândalo, esse pessoal que está sendo apontado como criminoso, tem respaldo da população também. O que eles estão manifestando reflete o anseio da população que está cansada desse transporte coletivo de Goiânia, que passa ano, passa governo, entra governo e continua numa situação calamitosa, criminosa. Foi factível, a gente conseguiu o habeas corpus. Na terceira tentativa, caiu na mão de uma desembargadora, que é a desembargadora Averlides, que durante toda a história, a carreira dela, que é mais de 20 anos como desembargadora, ela só tinha concedido um habeas corpus, que era, no caso, se não me engano, uma mulher que estava grávida e precisava sair para poder, estava com problema durante a gravidez. E durante toda a história dela, o nosso foi o segundo habeas corpus que ela concedeu, foi a desembargadora Averlides. Ela pegou o processo na mão e falou, esse processo é ridículo, esse processo é fantasma, não tem nenhuma prova que mantenha esses meninos presos dentro do CPP. Junto com o nosso habeas corpus, ela colocou algumas cláusulas restritivas com relação a alguns direitos que a gente tem, né? E elas perduram até hoje. Até hoje a gente está restringido de algumas coisas. Dentre elas, a gente não pode participar ou estar presente em nenhuma aglomeração com finalidade de fazer atos políticos. Então, nenhum tipo de protesto ou qualquer tipo de reunião, esse tipo de coisa. A gente não pode também estar fora de casa após as 10 da noite
ou em dias feriados, fins de semana. A Operação 280 é um processo fantasma, não tinha nenhuma prova que ligava nome ao caso, sabe? Tinha lá no processo falando que o Ian estava presente num ato onde, nesse mesmo dia, durante o ato, ele estava em Brasília, e tem prova que ele estava em Brasília. Enfim, é um processo fantasma, foi montado unicamente para poder criminalizar. Então, eu acho que essa Operação 280 vai entrar para os anais das excrescências jurídicas produzidas pelo Estado de Goiás. A gente luta no Estado de Goiás já nem mais para a democracia, a gente luta pelo Estado de Direito, que é o quê? É o Estado se submeter às leis. E a gente está lutando com isso, para isso ainda. Isso foi realmente além de tudo que eu já tinha visto. Não é algo que possa ser esquecido. Foi muito grave o que aconteceu. Eu fiquei especialmente comovido com aquilo. Eu acho que eu nunca mais vou ser o mesmo depois daquele caso. Vou ser sempre um pouco mais revoltado e pessimista com a sociedade, lamentavelmente, depois que aquilo que aconteceu. Essa operação foi a demonstração de que eles não estão do nosso lado, o Estado não está do nosso lado. O Estado está do lado da burguesia, do grande capital. Está do lado dos empresários de transporte coletivo. Então vamos unir todas as forças, trabalhadores, estudantes, tudo junto para que consigamos a mobilidade urbana, vamos dizer assim, o acesso à cidade.